Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos a nossa preparação desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciando a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro Sinal Verde. Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz. E a mensagem fala sobre perguntas. Observe as perguntas, ou seja, observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los, sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultivam as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Então, é para a gente refletir, para a gente observar o quanto nós somos curiosos em relação à vida do outro, em relação as dificuldades do outro, porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm o hábito realmente de ficar perguntando, de ficar desencavando, né, situações, coisas que não interessam a ela, e sim interessa só a pessoa. Então a gente tem realmente que tomar esse cuidado para não querer ficar cuidando da vida do outro, sendo que nós temos uma responsabilidade, uma obrigação de cuidar da nossa vida, e não ficar preocupados, interessados em cuidar da vida do outro, em querer saber as coisas pessoais que pertencem a outra pessoa. Se nós formos a pessoa indicada para ser compartilhado qualquer assunto
de algum conhecido, amigo ou familiar, a própria pessoa vai chegar e vai compartilhar conosco. Agora, se não é compartilhado determinado assunto, determinada situação, é porque não nos interessa, é porque a pessoa não está precisando da nossa ajuda, da nossa opinião, do nosso parecer. Então, isso é importante a gente tomar esse cuidado. Da mesma forma, é a nossa vida. A gente só comenta determinadas coisas da nossa vida, da nossa casa, ou pelo menos deveríamos comentar somente aquilo que interessa ou que a gente acha que a outra pessoa possa nos ajudar. Nós não podemos e não devemos sair comentando sobre a nossa vida, né? Abrir a nossa vida totalmente e sair comentando com todas as pessoas que a gente encontrar. Essa não é a melhor indicação. Então, normalmente, né, a gente comenta com as pessoas que a gente tem confiança, que a gente acha que a pessoa pode nos auxiliar, nos ajudar, nos orientar. Então, é dessa forma que devemos agir também. E quando a gente perceber que tem alguém querendo saber algo da nossa vida, então a gente, né, para analisar e ver o quanto é ruim, né, a gente ver que a pessoa está querendo saber determinadas coisas que não interessam a ela. Aí é o momento que a gente se coloca no lugar, né? A gente vê o quanto é ruim a gente fazer isso em relação às pessoas. Então, se a gente pode ajudar, beleza. Se a gente não pode ajudar, se a gente não pode contribuir, se a gente não vai resolver a situação do outro, então vamos, né, ter o bom senso, ter o cuidado de ficar na nossa, né? Ficar calados, respeitar o outro, a intimidade do outro, o problema do outro. Às vezes a gente percebe, muitas vezes, que a pessoa até já sabe da situação, mas ela fica cutucando, perguntando, só para colocar a outra pessoa em evidência numa situação ruim. Isso também ocorre. Então, tomemos o cuidado, né? Sejamos caridosos uns com os outros. Procuremos praticar a lei do amor, praticar a lei da caridade, procurando realmente se colocar no lugar do outro. Assim como a gente não gosta que determinadas coisas ocorram na nossa vida, não vamos também colocar a pessoa numa situação difícil, né? A pessoa às vezes fica sem graça, fica sem jeito de responder, ou se sente ofendido da gente estar querendo observar determinadas coisas. Então vamos, né, procurar realmente ter esse cuidado, né? E a gente, quando for visitar as pessoas, né, a gente também procurar não ficar querendo saber o que é aquilo outro, de onde veio, onde comprou, o que fez, o que não fez, né? A gente realmente quanto pagou, quanto ganha. Então tem algumas coisas assim que a gente precisa realmente ter o cuidado. Para quê? Vai nos interessar para quê? Saber disso ou daquilo. Então a gente precisa realmente nos corrigir os nossos interesses menos dignos, né? Alguns interesses que não vai contribuir, não vai mudar a situação. Se a gente fosse conseguir mudar a situação, beleza, mas nós não vamos, na maioria das vezes a gente não vai conseguir, porque é a vida dela, é a situação que ela está passando, é o momento dela, né? Então, é o ciclo de vida, de provação, de dificuldade da outra pessoa, assim como nós também temos os nossos ciclos de dificuldades, de provações. Então, sejamos mais
responsáveis, né, na nossa maneira de olhar e de falar e de fazer as nossas observações. Tenhamos caridade na nossa fala e na nossa observação. Então fica aí para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente colocar em prática sempre o melhor que esses livros vêm nos ensinar, que essas mensagens vêm nos ensinar. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz. Gratidão.